para ir à balada, e para adiantar deixou o ferro de passar roupas ligado. Como ela é muito atrapalhada, se atrasou e no final acabou queimando o braço. O ferro de passar roupas ligado fica bem quente, né? Quer saber por quê? Se liga! Tá rolando a química. Que pressa, hein, Fer? Não adianta querer fazer mil coisas ao mesmo tempo. Você pode acabar se atrapalhando. Veja no que deu. A Fer foi passar seu vestido e acabou os queimando. A base do ferro de passar roupas é feita de um conjunto de metais, e uma de suas características é que eles são ótimos condutores térmicos, ou seja, conduzem calor com muita facilidade. Os metais são substâncias que possuem caráter metálico. Isso quer dizer que seus íons são eletropositivos e seus elétrons de valência estão livres, distribuídos entre eles e possuem grande mobilidade. Já falamos sobre eletropositividade no Tá Rolando a Química 7. Lembra? É a tendência dos elementos perderem elétrons conforme recebem energia, transformando-se em cátions. Ao encontrarmos metais no nosso dia a dia, podemos perceber que eles são sempre sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é líquido. O mercúrio é um bom elemento para ser usado em termômetros, porque tem grande capacidade de se dilatar e contrair de acordo com a temperatura. Em temperaturas mais altas, ele se dilata. Em temperaturas mais baixas, ele se contrai. Você pode fazer esse teste em casa, assim como estou fazendo aqui. O termômetro está marcando uma temperatura inicial de 17 graus Celsius. Ao esfregá-lo com minhas mãos, transfiro calor para ele, o que faz com que sua temperatura aumente. Assim, o mercúrio se dilata e aumenta seu comprimento, mudando a leitura da temperatura para 30 graus Celsius. É esse mesmo processo que acontece quando estamos com febre e precisamos medir a temperatura do nosso corpo. Se ela for maior que 37,5 graus Celsius, isso significa que estamos em estado febril. Os metais também têm outras características bem interessantes. Alguns nomes podem parecer estranhos, mas é fácil entender o que significam. Maleabilidade é a propriedade que os metais têm de se deformar formando lâminas, principalmente quando são expostos a elevadas temperaturas e pressão, como numa prensa. Os metais também apresentam condutibilidade, ou seja, são ótimos condutores térmicos e elétricos. Os fios de cobre são um bom exemplo. Eles têm facilidade em conduzir a corrente elétrica e, por isso, são os mais utilizados na fiação elétrica de casas e edifícios. A característica que permite que os metais dilatem quando uma força externa atua sobre eles é a elasticidade. Ela também permite que eles voltem à forma original após a retirada dessa força. Você já reparou que quando o dia está muito quente, fica mais difícil abrir ou fechar uma porta de ferro como se ela estivesse emperrada? Isso acontece porque houve uma dilatação dos metais que compõem a porta. Mas não se preocupe, essa dilatação é em geral pequena, mas há sim um risco da porta emperrar. Outra propriedade interessante dos metais é a ductibilidade, pela qual eles podem ser produzidos sob a forma de fios muito finos quando submetidos à tração, como colares e outras joias com fios. Metais como cobre, ouro e alumínio sofrem essas alterações com mais facilidade. Por fim, a característica que mais apreciamos nos metais, o brilho, que os torna verdadeiros espelhos. Ele aparece principalmente quando os metais estão bem polidos, como em jarras ou bandejas de prata. Com base nessas características, os metais foram classificados de acordo com suas semelhanças. A divisão ficou assim: metais alcalino terrosos e metais de transição. Os metais alcalinos correspondem à família 1A da tabela periódica. Eles reagem facilmente com a água, formando hidróxidos e gás hidrogênio. Hidróxido é um outro assunto que vamos falar no próximo Tá Rolando a Química. Mas para você não ficar sem entender, aqui vai uma breve explicação. Eles são compostos iônicos, conhecidos como bases, e apresentam um ânion chamado hidroxila, que contém um oxigênio e um hidrogênio, ou seja, OH-. Você vai ouvir falar muito dele por aqui. Agora que você já sabe o que são hidróxidos, vamos voltar às reações entre metais alcalinos e água. Aí vai um exemplo. O lítio, que está presente na família 1A e no segundo período da tabela periódica, reage com a água, formando hidróxido de lítio e gás hidrogênio. Lembre que temos que balancear essa equação.
Além dos metais alcalinos reagirem com a água, eles podem reagir com o gás oxigênio, produzindo óxidos. Os óxidos são moléculas formadas por dois elementos, e um deles é o oxigênio. Por exemplo, uma reação que pode acontecer entre o sódio e o oxigênio é a produção de óxido de sódio. Ele é conhecido popularmente como soda cáustica e é utilizado há muito tempo na fabricação de sabão. Por ser muito reativo, ataca quimicamente, ou seja, corrói outras substâncias, como vidros, formando silicatos. Lembrando que o vidro é constituído por óxido de silício. A reação entre o óxido de sódio e o vidro forma silicato de sódio. Outras características dos metais alcalinos é que eles são de baixa densidade e maleáveis, além de serem altamente eletropositivos e reativos. Só para refrescar a memória, reatividade é a propriedade que permite que aconteçam reações químicas. Na família 2A encontramos os metais alcalino-terrosos. Assim como os metais alcalinos, eles são metais de baixa densidade e maleáveis. Porém, os metais alcalinos formam apenas cátions univalentes e os alcalino-terrosos tendem a se tornar cátions divalentes. Isso acontece porque todos os metais alcalino-terrosos possuem 2 elétrons na camada de valência e perdem esses elétrons muito facilmente. Os elementos conhecidos como metais alcalino-terrosos são berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Como você já sabe, eles se tornam cátions divalentes muito facilmente ao perderem os 2 elétrons que possuem na camada de valência. Eles serão representados desta forma. Os metais alcalinos e os alcalino-terrosos reagem facilmente com os elementos da família 7A da tabela periódica, conhecidos como halogênios. Falamos muito deles no Tá Rolando a Química 5, lembra? As únicas famílias que não possuem metais são a 7A e a 8A. Porém, não metais estão presentes nas famílias 3, 4, 5 e 6A. Os halogênios possuem 7 elétrons na camada de valência. Quando eles reagem com os metais alcalino-terrosos, 2 átomos do grupo halogênio geram 2 ânions univalentes e formam uma ligação iônica. Assim, a molécula não terá carga sobrando. Um exemplo da união de halogênios e metais alcalino-terrosos é o fluoreto de cálcio. Ele é constituído por um átomo de cálcio e um átomo de flúor. O cálcio está presente nos nossos dentes e o flúor na pasta de dente. É essa combinação que auxilia na proteção dos dentes contra cáries, já que diminui a ação de bactérias. Além de reagirem com os halogênios, os metais alcalino-terrosos reagem com a água e formam hidróxidos e gás hidrogênio. Por exemplo, soluções de hidróxido de cálcio, conhecidas popularmente como cal, são úteis para pintura de paredes e até para proteger troncos de árvores da ação de micro-organismos. Por fim, temos os metais de transição, que são encontrados na tabela periódica entre as famílias 2A e 3A, ou seja, nas famílias B. Os metais de transição são bons condutores térmicos e elétricos e possuem brilho. Eles são subdivididos em metais de transição interna e externa. Os metais de transição externa estão localizados nessa região destacada na nossa tabela periódica. A distribuição eletrônica deles sempre termina na subcamada de energia D, e ela nunca terá os 10 elétrons necessários para estar completa, porque o próximo elétron vai para o subnível S do nível superior. Para comprovar, vamos fazer a distribuição eletrônica do ferro, que é um metal de transição externa e possui número atômico 26. A distribuição eletrônica fica assim: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Viu só? Realmente a última subcamada do ferro é a D e ela está incompleta. Mas a última camada é a 4s2, que vai perder 2 elétrons, fazendo com que o elemento se torne um cátion. Os metais de transição interna são conhecidos como lantanídeos e actinídeos. Nós já falamos desses elementos no Tá Rolando a Química 5, lembra? Eles estão localizados na parte inferior da tabela periódica. A distribuição eletrônica desses metais sempre termina incompleta na subcamada de energia F. Isso quer dizer que a subcamada não completa tem 14 elétrons. É importante lembrar que tanto os metais de transição externa quanto os metais de transição interna podem fazer ligações covalentes, ou seja, compartilhar elétrons. Um bom exemplo é a ferrugem, que é uma reação entre o ferro e o oxigênio. E se eu disser para você que tudo que você chamou até hoje de metal não é apenas metal? Os metais que fazem parte do nosso dia a dia, como ferro, cobre, alumínio e latão, na maioria das vezes não são feitos de um só metal, mas de vários, constituindo as ligas metálicas.
O tão cobiçado ouro não é formado só de ouro. O ouro puro tem uma maleabilidade alta e pode amassar com muita facilidade. Você com certeza já ouviu falar dos quilates do ouro, mas você já parou para pensar o que eles são? Os quilates servem para indicar a pureza não só do ouro, que é muito usado para fazer joias, mas também de outros metais. Quanto mais puro for, maior será o seu valor. Os objetos de ouro que conhecemos possuem purezas diferentes. O ouro puro tem 24 quilates. Isso significa que é composto por 100% de ouro. Além dele, existe o ouro 16 quilates, que é composto por 67% de ouro. Já as joias mais comuns de ouro, como anéis e brincos, são feitas com ouro 18 quilates, que é composto por 75% de ouro. Também existe o ouro 19,2 quilates, que é composto por 80% de ouro. Algo ainda mais interessante para falar do ouro é que ele pode se ligar a diferentes metais. Dependendo dessa liga, podemos obter tonalidades variadas, como amarelo, branco e vermelho. O ouro amarelo é uma liga metálica entre ouro, cobre e prata. Já os objetos de ouro branco são constituídos de ligas metálicas entre ouro, prata, paládio ou níquel e recebem um banho de ródio no final de sua fabricação. Por fim, temos o ouro vermelho, que é composto por ouro, cobre, prata e zinco. Como já dissemos, as ligas metálicas são ligações entre metais. Os átomos com características metálicas tendem a se tornar cátions. Portanto, as ligas metálicas são formadas por eles. Porém, cátions, por serem positivos, se repelem. Então, como é que os metais se ligam? Você sabe? A formação dos cátions nos metais ocorre de maneira natural, mas para eles ficarem estáveis, os elétrons que eles perdem ficam ao seu redor, formando uma nuvem eletrônica. E é por esse motivo que os metais formam as ligas, que são soluções sólidas. Essa nuvem eletrônica é importante para os metais porque é ela que faz deles ótimos condutores elétricos e térmicos. A cada Tá Rolando a Química, entendemos o quanto coisinhas tão pequenas como os elétrons fazem a diferença. E como na química uma coisa leva a outra, não poderíamos deixar de citar outro detalhe importante, a reatividade dos metais. Essa característica trata da capacidade dos átomos doarem elétrons. Falamos dela no Tá Rolando a Química 5, tá lembrado? Alguns metais podem ser mais reativos que outros. Para demonstrar isso, vamos precisar de 5 tubos de ensaio, ácido clorídrico, uma pipeta com pipetador, ferro, cobre, alumínio, zinco e magnésio em pedacinhos. Coloque 2 ml de ácido clorídrico com a pipeta em cada tubo de ensaio. Agora, coloque os metais em cada um deles. Veja que só um metal não reage com o ácido clorídrico. Entre os que reagem, alguns demoram mais tempo que outros. O primeiro a reagir foi o magnésio. Ele apresenta alta reatividade e, por isso, tem facilidade em doar elétrons. Ao final da reação, ocorre a liberação de hidrogênio e a solução gerada é de cloreto de magnésio. O zinco demora um pouco mais a reagir, já que não é tão reativo quanto o magnésio, mas mesmo assim consegue doar elétrons. Nessa reação também ocorre a liberação de hidrogênio. No caso do alumínio, a reação também é lenta. Afinal, esse metal é recoberto por um filme protetor de óxido de alumínio que demora para ser retirado pelo ácido clorídrico. Porém, uma vez que essa camada é retirada, a verdadeira reatividade do alumínio se manifesta. O ferro e o cobre são os que reagem mais lentamente. Eles liberam algumas bolhas de gás hidrogênio e as soluções ficam com uma leve coloração amarela, pela liberação de íons de ferro 3 e cobre 2. Uma curiosidade desses dois metais é que ambos reagem mais facilmente com o oxigênio. A reação entre o ferro e o oxigênio produz a conhecida ferrugem, e a reação entre o cobre e o oxigênio produz o óxido de cobre, conhecido como cinábrio. Nossa, com um experimento tão simples pode mostrar a reatividade de vários metais. Cada vez mais eu me convenço de que a química é infinita. Quem poderia imaginar tanta coisa interessante por trás dos metais? Metal me lembra ferro de passar roupa. Ah, falando nisso... Ô Fer, passa essa blusa aqui pra mim. Sobrou pra Fer. Só que dessa vez, cuidado pra não se queimarem. Até a próxima, pessoal!